El pastor Ben Paz es el fundador y pastor principal del centro cristiano Palabras de Vida, una iglesia creciente y llena de vida que está afectando no solo su ciudad, sino las naciones con el amor y el poder de Dios. El pastor Ben es reconocido como maestro poderoso de la palabra y como un hombre sensible al mover del Espíritu Santo, edificando al cuerpo de Cristo y extendiendo el reino donde quiera que vaya. Junto a su esposa, Tere, han participado en diferentes conferencias nacionales e internacionales y están trabajando con diferentes pastores y el liderazgo de sus iglesias, ayudándolos a levantar y fortalecer sus congregaciones y su visión para afectar sus ciudades. Actualmente viven junto a sus dos hijos, Laura y Daniel Paz, en la ciudad del Bronx, New York. Muy bien, vamos a recibir el apóstol Ben Paz con un fuerte aplauso. Vamos receber o apóstolo Ben Paz com forte aplauso. Amén. Amém. Buenas tardes, ¿cómo están? Boa tarde, como vocês estão? ¿Despiertos? Estão acordados? Esta es la mejor hora. Esta é a melhor hora. El que está aquí es porque no pudo irse o porque tiene sueño. Aquele que está aqui é porque não pôde ir embora ou porque tem sono. ¿Cuántos están listos para oír de Dios? Quantos estão prontos para ouvir de Deus? Antes de empezar en esta tarde, gracias a cada uno de ustedes. Antes de começar esta tarde, muito obrigado a cada um de Sé vocês. que muchos habían estado al tanto de la situación de salud que enfrentamos con Tere, con mi esposa, ¿verdad? E sei que muitos sabem da situação de saúde que enfrentamos com Tere e com a minha Para esposa. el que no lo sabe, a comienzos de este año Tere no se sintió bien. Para aqueles que não sabem, no início desse ano, Tere não se sentiu bem Fuimos al médico en enero. e fomos ao médico em janeiro. Y para no alargar la historia, terminó siendo un cáncer muy extraño, muy avanzado. E para não fazer longa essa história, terminaram encontrando um câncer estranho, avançado. Después de 2 cirugías muy fuertes, E depois de 2 cirurgias muito fortes, le damos gracias a Dios que hoy no hay nada en el cuerpo de Tere. nós damos ¿verdad? graças a Deus de que hoje já não há mais nada no corpo de Tere. Todavía estamos en proceso, Ainda estamos no processo, entonces su energía sube y baja, ¿verdad? então a sua energia sobe e desce. El regalo más grande para mí es que ella está aquí con nosotros, O melhor é que para mim é que ela está aqui conosco, pero justo un ratito tuvo que irse al hotel a descansar un momentito. mas justo em uns momentos ela teve que ir ao hotel descansar. Y es mejor porque si hablamos de ella y ella no puede decir nada. E é melhor porque se nós falarmos dela, ela não pode dizer nada. Amados, qué privilegio es pararse uno aquí. Irmãos, que privilégio é poder estar Y aqui. no es algo que tratamos ligeramente. E isso não é algo que tratamos ligeiramente. Entiendo que de una manera u otra Dios nos ha citado en este lugar. Entendo que de uma forma ou outra Deus marcou essa data para estarmos nesse lugar. Y quiero decirles algo, cuando Dios nos cita para algo, E quero te dizer algo, que quando Deus marca uma data, nos convida para algo, no es para decirnos lo que ya sabemos, não é para dizer aquilo que já sabemos, más bien es para añadir a lo que ya entendemos. é para acrescentar àquilo que já sabemos. Es importante que tú comprendas É importante que você que compreenda hay cosas que Dios ha estado tratando que há coisas que Deus esteve tratando y va a tratar con usted, e seguirá tratando com você. que es importante que la notes, E é importante que você anote, que le sepas dar vueltas, que você saiba dar voltas, porque posiblemente en este momento no encaje perfectamente. porque possivelmente isto nesse momento possa não encaixar diretamente com a sua vida. El problema es que Dios no te está preparando para este momento, O problema é que Deus não está te preparando para este te momento. está preparando para lo que viene. Está te preparando para o que vem. Para alguien matar un oso o un león Para alguém matar um urso ou um leão parecería un gran logro, parecia uma grande conquista, pero el día que él le vio los ojos a Goliat, mas no dia em que ele acertou nos olhos de Golias, él entendió que el león y el oso no era la meta, ele entendeu que o leão e o urso não eram a meta, que cada batalla anterior que cada batalha que ele teve anteriormente lo estaba, y sígame el concepto, lo estaba autorizando siga esse conceito, o estava autorizando para pelear la próxima batalla. para pelejar na próxima batalha. Parte del problema que sucede con frecuencia, Parte do problema que acontece frequentemente, por la cual a veces nos encontramos
sufriendo más de lo necesario. e pela qual nos encontramos muitas vezes sofrendo mais do que o necessário. Y escúcheme bien, en el camino hay sufrimiento. E escute bem, no caminho há sofrimento. Como bien escuchamos al apóstol Lara anoche. Como escutamos o apóstolo Lara ontem à noite. Pero también hay aquellos quienes sufren más de la cuenta Mas há aqueles também que sofrem além da conta, por no saber marchar en ritmo con Dios. por não saberem marchar em ritmo com Deus. Entonces hay batallas que usted está destinada para ganarlas. Então há batalhas das quais você está destinado para ganhá-las. Cuando las pelea en el momento correcto. Quando você as peleja, luta no momento correto. Hay dos peligros aquí. Há dois perigos aqui: El de adelantarnos o de adiantar-nos o el de atrasarnos. ou de atrasar-nos. Es tan importante que aprendamos a marchar al ritmo de Él. É extremamente importante que aprendamos a marchar no ritmo Es dele. importante que preparemos nuestros corazones É importante que preparemos os nossos y corações entendamos claramente e entendamos claramente que lo que Dios está tratando con nosotros que o que Deus está tratando conosco no se trata de nosotros. não se trata de nós. Dios está tratando contigo, Deus está tratando com você, está revelándose a tu vida, está se revelando à sua está vida, moldeando tu corazón, está moldando o seu está coração, transformando tu manera de pensar. está transformando a sua maneira de pensar, No solamente porque te ama, não somente porque te ama, sino porque tu vida, senão porque a sua vida, por lo que Él viene tratando contigo, pelo que Ele vem tratando com você, se convierte en la victoria de tus generaciones. se converterá na vitória das suas gerações, Se convierte en cosas que se trata con tus vecinos y con tus amigos. se converte em coisas que tratam-se com seus vizinhos e amigos. Una de las crisis reales que la iglesia está viviendo Uma das reais crises que a igreja está es vivendo que con más y más frecuencia é que com maior e maior se frequência habla de Jesús, el que predica Pablo, se fala do Jesus a qual Paulo prega y no del Jesús a que yo conozco, e não do Jesus a quem eu conheço, no aquel que me acompañó en mis momentos difíciles, não daquele que me acompanhou nos no momentos aquel difíceis, Jesús a quien yo rendí mi vida y mis sueños. não daquele Jesus em que eu rendi a minha vida e os Hay meus una sonhos. autoridad que viene a nuestras vidas Há uma autoridade que vem às nossas cuando vidas somos tratados por Él. quando somos tratados por Ele. El apóstol Juan en su epístola, O apóstolo João, na sua epístola, primera de Juan 1:1 lo dice. 1 João 1 diz, Dice lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos palpado tocante al verbo de vida. ele diz o que temos visto, ouvido, o que temos apalpado, o verbo da vida. Y sé que en su contexto hermenéutico es un ataque en contra del gnosticismo. E ele segue no seu contexto hermenêutico, que é um ataque ao Pero gnosticismo, tenemos que entender mas temos que que entender la autoridad de Juan no estaba que a autoridade de João não en estava que era un teólogo con muchos grados universitarios. em que ele era um teólogo com muitos graus No universitários, estaba en que sabía leer ni escribir bien. não estava em que ele sabia escrever ou ler bem, Estaba sencillamente estava en simplesmente que había rendido toda su vida a los pies de Jesús. em que ele havia rendido toda a sua vida aos pés de Escúchame Jesus. bien, tu autoridad no viene porque sabes mucho Escute bem, a sua autoridade não vem porque você sabe y muito, porque tienes mucha revelación. nem porque tenha muita revelação. Viene porque te has sentado mucho con Él. Vem porque você se sentou muito com Ele. Uno de los textos que quiero darles por medio de introducción Um dos textos que eu quero lhes dar a meio de es introdução aquella historia tan famosa de Lucas 10, é aquela história tão famosa de Lucas 10, de Marta y de María. de Marta e Maria. Y el Señor me llamaba la atención hace un tiempo sobre eso E o Senhor me chamava a atenção há um tempo sobre isso, y me di cuenta de que me estaba hablando a mí, e eu me dei conta de que Ele estava falando comigo, de que yo pensaba que yo era María, de que eu pensava que eu era Maria, pero estaba viviendo como Marta. mas eu estava vivendo como Marta. Es posible pasar tu vida entera É possível passar a sua vida inteira jurando que usted es María, yo soy María, yo estoy oyendo al Señor, jurando que você é uma Maria, eu sou Maria, eu estou te ouvindo, Senhor, y realmente de forma práctica vivir como Marta. e na sua forma prática, diariamente, viver como Marta. La Biblia dice esto, A Bíblia diz isto, que María se sentó a sus pies. que Maria se assentou aos seus pés. Se sentó a sus pies. Se assentou aos seus No, pés. no se paró en la puerta a ver y a oír lo que estaba pasando. Ela não ficou na porta para ver, para ouvir e ver o que estava En acontecendo. lo que hacía otra cosa. En lo que hacía otra cosa. Era o que ela fazia outra coisa, Sino que dejó todo y Sino- se sentó. senão que ela deixou tudo e se sentou. Se sentó y dijo, háblame. Se sentou e disse: Fala, Quiero oír. quero te ouvir. Hay vida
vida en tus palabras. há vida em tuas palavras. Jesús dice en Juan 6, mis palabras son espíritu y son vida. João disse em João 6, Jesus disse em João 6, suas palavras são espírito e vida. Quiero sugerirte que tenemos que tener cuidado con esa frase. Eu quero te sugerir que tenhamos cuidado com esta frase. Porque mientras es cierto que solo ser expuesto a la palabra produce vida, Porque enquanto é certo que o ser exposto a esta palavra produz vida, fíjate que con frecuencia sus palabras contienen instrucciones. observe que frequentemente as suas palavras também contêm instruções. Y he descubierto que a veces la razón por la cual no experimentamos vida E eu tenho descoberto que a razão pela qual muitas vezes não experimentamos vida es porque escuchamos bien, é porque escutamos bem, pero hacemos poco. mas fazemos pouco. Si Pedro no oye el ven Se Pedro não ouve o vem, y después de oírlo no sale de la barca, e depois de ouvir ele não sai do barco, no experimenta vida. ele não experimentaria vida. Entonces no es solo oír, Então não é o somente ouvir, es hacer, é o fazer, pero tampoco es hacer como yo quiero, mas é tampouco fazer como eu próprio quero. es hacer como él pide, É fazer como ele pede. es saber abandonarnos a él. É saber abandonar-nos nele. Lo que estamos hablando no es un tema para niños, O que nós estamos falando aqui não é um tema para no es un crianças. tema para inmaduros, Não é um tema para imaturos. no es un tema para el que está clamando bendíceme, Não é um tema para aquele que está clamando es abençoa-me. para aquel que está mirando más allá. É para aquele que está olhando mais Es além. el que dice, bendíceme, hazme bendición para yo bendecir. É para aquele que diz, faça-me a bênção para que eu possa abençoar. Es haz lo que tengas que hacer É, conmigo. faça o que o Senhor tem que fazer comigo, No por y para mí. não por e para mim. Sí, quiero conocerte. Qué rico es oírte. Qué rico es andar Sim, contigo. eu quero te conhecer, que maravilhoso é te ouvir e te conhecer. Pero es viendo algo más grande. Mas estou vendo algo maior. Yo voy a hablarles en esta tarde. Voy a empezar en esta intervención. Nesse momento eu vou começar a falar-lhes nessa tarde Hablarles de las gracias ministeriales. das graças Pero ministeriais, desde la perspectiva eterna de la cruz. mas desde a perspectiva eterna da Hablaremos de cruz. apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores. Falaremos de apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, Pero pastores, quizás no como lo hemos escuchado muchas veces. mas quem sabe não da forma como já escutamos outras vezes. Creo, si me permiten, darles mi lectura de lo que estoy viendo. Eu creio, se vocês me permitirem, dar a vocês uma leitura acerca do que eu estou Que vendo, el cuerpo está entrando en cierto nivel de madurez. de que o corpo está entrando em certos níveis de maturidade. Y es justo cuando entramos en madurez que Y- tenemos acceso a toda la herencia. E é justamente quando entramos em níveis de maturidade que temos acesso à herança. No me acuerdo quién citaba ayer el texto, famoso texto de Gálatas. Eu não ¿verdad? me lembro de quem ontem citava o famoso texto de Gálatas. El heredero mientras es niño no Enquanto o difiere. herdeiro é menino, não difere de um escravo. Es el heredero de todo. Es el heredero Ele de é todo. herdeiro de tudo, Pero hasta que no madura, mas enquanto ele não hay amadurece, cosas a las cuales no tiene acceso. as coisas das quais ele não tem acesso. Te digo esto con amor. Hay cosas a las cuales no tenemos acceso cuando somos inmaduros. Eu quero te dizer isso com amor. Há coisas das quais eu e você não temos acesso enquanto somos meninos, Porque nos harían daños. porque nos fariam dano, prejudicariam, Nos haría mal. nos faria mal. Es el equivalente a poner un arma de fuego Seria o equivalente a colocar uma arma de fogo en manos de un niño. nas mãos de uma No criança. tiene el juicio, no tiene el criterio. Não teria juízo, ele não teria o critério necessário. Y lo que puede ser para bien E aquilo que poderia ser para bem, puede tornarse para mal. acaba se tornando para mal. Tampoco me interesa mirar hacia atrás Tampouco me interessa olhar para de trás una forma malagradecida. de uma forma má agradecida. Cuando miramos lo apostólico y lo profético de hoy Quando nós olhamos o apostólico e profético de hoje y miramos hacia atrás, e olhamos para trás, vemos nuestras naciones están marcadas por el abuso de lo apostólico y lo profético. nós vemos que as nossas nações estão marcadas pelo abuso do apostólico e do profético. Pero tenemos que cuidarnos Mas temos que cuidar-nos que nuestra reacción a lo que vimos mal hecho para que a nossa relação com aquilo que vimos que foi mal feito nos lleve a otro desbalance. nos leve a outro desequilíbrio. Es importante que no nos dejemos definir É importante que não nos deixemos definir por errores anteriores, por erros anteriores, sino que lo que defina nuestra implementación de lo de Dios senão que aquilo que defina a nossa participação em Deus sea Dios. seja o próprio Deus. Es importante que entendamos esto, É importante que entendamos isso, porque trae sanidad a nuestros corazones. porque isso traz
cura o nosso coração. Sí, 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 hubo abuso apostólico horrible en Latinoamérica. Sim, é verdade, houveram abusos apostólicos horríveis na América. ¿Acaso anula eso la realidad de paternidad espiritual? Acaso isso pode anular a realidade da paternidade espiritual? Jamais. Entonces requiere de nosotros Então isto requer de nós ser sabios, sermos sábios, tener tacto, ter tato, dejar que Dios nos guíe deixar que Deus nos conduza para ver la aqui implementación madura de estas cosas. para ver uma implementação madura Que en destas vez de coisas. muerte produzca vida. Para que em vez de morte ela produza Y vida. lo que voy a decir ahora sé que puede tocarte personalmente. E o que eu vou dizer agora eu sei que pode tocar-te pessoalmente. De hecho pensé no decir esto, E até mesmo pensei em não dizer isto. porque no sé hasta qué punto puede molestarte. Porque eu não sei até que ponto isso pode te incomodar, aborrecer. Pero es que para edificar bien. Mas é que para edificar bem. Yo nunca fui Boy Scout. Help, hunting, camping, Johnny, como explorador. ¿Saben el concepto de explorador de los Eu nunca fui um scouts? bom explorador. Le explico, esos muchachos que se juntan en una banda con algún adulto conocedor. Esses rapazes que se juntam numa banda com... Ah, escoteiro, ok. Eso mismo, escoteiro. Eso, yo nunca fui. Eu nunca fui um bom escoteiro. No me habla de dormir en el suelo cuando mi casa era aire acondicionado. Não me faça dormir no chão quando na minha casa há ar-condicionado. Pero los que saben hacer un fuego de Mas- cero con 2 palitos de madera, Mas aqueles que sabem fazer fogo com 2 palitos de madeira, saben algo. eles sabem algo. Si tú vas a hacer un fuego, un sacrificio hoy. Se você vai fazer um fogo, um sacrifício hoje, De hecho, el libro de Levítico habla de esto. e pelo fato o livro de Levíticos fala sobre isso, ¿Sabe lo primero que hay que hacer para hacer un fuego? sabe qual é a primeira coisa que é necessário fazer para um fogo? Remover las cenizas del fuego de ayer. Remover as cinzas do fogo de ontem. Remover las cenizas del fuego de ayer. Remover as cinzas do fogo de ontem. Hay cosas que se quemaron Há coisas que já se queimaram y ahí están todas las cenizas. e ainda estão aí todas as Y cinzas. quizás tú miras atrás E quem sabe você olha para y dices, trás. qué desgracia, qué problema, Que qué abuso. desgraça, que problema, que abuso. Y más nunca. E isso aqui mais nunca. Pero si vas a levantar un fuego de nuevo, Mas se você vai acender um fogo si vas a novamente, preparar un altar en que puedes darle a Dios lo mejor, se você vai preparar um altar em que você possa dar a Deus o melhor, vas a tener que entregar las cenizas. você terá que entregar as cinzas. Él no te las va a quitar. Ele não as vai tirar. Ya él ha ordenado que a los afligidos de Sión Ele já ordenou que aos afligidos de Sião, habla de que en lugar de cenizas se le dé gozo. ele fala que no lugar de cinzas, ele lhes daria gozo. Pero a veces retenemos nuestro dolor. Mas às vezes nós guardamos a nossa dor. Es que tú no sabes lo que ese apóstol me hizo o lo É- que ese profeta dijo. É que você não sabe o que esse apóstolo me fez ou o que esse profeta disse. El movimiento apostólico y profético. O movimento apostólico e Y lo profético. digo honestamente. E quero dizer isto honestamente ocupando com la posición você. ministerial apostólica. Ocupando, siendo apóstol, Ocupando a função apostólica, como ha abusado de los pastores y de los maestros. como abusamos dos pastores e Como hemos mestres. rebajado otros ministerios. Como rebaixamos outros ministérios. Entonces, poder ver estos 5 ministerios de la forma correcta Então, poder ver esses 5 ministérios da forma correta demanda que miremos nuestros propios corazones primero. nos diz que precisamos olhar o nosso coração Y que primeiro. tengamos una postura de decir, Dios, háblame. E que tenhamos uma postura de dizer: Deus, fala comigo. Aunque duela, Ain- háblame. Ainda que isso possa doer, fala. Lo que te va a definir a ti no es esa herida. O que vai te definir não é esta ferida. Hay un texto que viene a mi corazón del libro de Job. Há um texto que vem ao meu coração do livro de Jó Que dice, tus manos hacen la herida e y diz, vendan. suas mãos fazem a ferida e a curam. Oye, tu herida de hoy A sua ferida de hoje es tu cicatriz de mañana. é a tua cicatriz de amanhã. Las 2 cirugías brutales que le hicieron a mi esposa. As 2 cirurgias que fizeram a minha esposa, Tiene una cicatriz de 18 pulgadas. ela tem uma cicatriz de 18 polegadas, Desde el diafragma hasta debajo del ombligo. desde do diafragma até embaixo do umbigo. Y en mi casa somos un poquito irreverentes con nuestro humor. E em casa nós somos um pouquinho irreverentes com o nosso humor. Y hemos dicho, bueno, hacer un tatuaje o algo ahí, ¿verdad? Para disfrazar la herida. Bom, vai lá, faça uma tatuagem para você disfarçar essa cicatriz. Y en un momento dado vi a Tere como un poquito preocupada por E la num herida. dado momento eu vi Tere preocupada por esta cicatriz, por essa Y yo le ferida. dije, mi amor, espérate, si es un problema, hablamos hasta de cirugía plástica, ¿eh?
Meu amor, e disse a ela, meu amor, se isso é um problema, vamos fazer uma cirurgia Y ella plástica. me miró y me dijo, no. E ela me disse, não, Me dijo, mi amor, meu amor, esta herida esta ferida, para ti, para mí, para você e para mim, no es una herida, não é uma ferida, es un trofeo é um troféu de algo que pudo haber terminado nuestra historia. de algo que poderia ter trazido fim à nossa Cada história. vez que la miramos tenemos que acordarnos Cada vez que olharmos, temos que nos de su lembrar bien en nuestra vida. do seu bem em nossa vida. Es duro cuando la cicatriz que tú cargas É muito duro quando a cicatriz que você carrega la causó el mismo cuerpo. foi o próprio corpo quem a fez. Entiendo eso. E eu entendo isso. Pero tú tienes que permitir que Él trate contigo. Mas você precisa permitir que Ele trate Tu contigo. herida de hoy A sua ferida de hoje es tu trofeo de mañana. é o seu troféu de amanhã. ¿Cuántos pueden decir amén? Quantos podem dizer amém? Entonces vamos a tocar temas. Então nós vamos tocar temas. Vamos a ver los 5 ministerios. Nós vamos ver os 5 Y ministérios. voy a utilizar esa frase por ahora. E vou utilizar esta frase Pero por a medida que agora. avanzamos, nuestro vocabulario va a cambiar. Mas na medida em que avançarmos, o nosso vocabulário vai mudar. Quiero que comprendas algo desde lo más profundo de mi corazón. Quero que você possa compreender algo do mais profundo do meu coração. Tengo la plena convicción Eu tenho a plena convicção de que Dios es un Dios de entendimiento. de que Deus é um Deus de entendimento. El corazón de Dios es que a tu vida y a mi vida venga un entendimiento de lo que Él está haciendo. O que Deus deseja é que a sua vida e a minha vida venham um entendimento daquilo que Ele está ¿Por fazendo. qué? Porque mi entendimiento de lo que Dios está haciendo Porque o meu entendimento acerca do que Deus está fazendo afecta mi habilidad de colaborar con Él. afeta a minha habilidade de poder colaborar com Ele. Si yo entiendo que Dios está tratando conmigo Se eu entendo que Deus está tratando comigo de tal manera que está direccionando mi vida en esta dirección, de tal maneira que Ele está direcionando a minha vida nessa direção, entonces yo sé cómo posicionarme de tal manera então eu saberei como me posicionar de tal para maneira colaborar efectivamente con Él. para colaborar efetivamente com Uno de Ele. los grandes problemas que encuentro Um dos grandes problemas que encontro es que Dios está tratando con nuestras vidas é que Deus está tratando com as nossas y vidas nosotros estamos parados aquí esperando que Dios haga. e nós estamos esperando aqui que Deus faça Parecer una imagen chistosa. para fazer uma imagem curiosa, Si la chistosa, Biblia no engraçada, estuviera llena de historias así. se a Bíblia não estivesse cheia de histórias assim. Yo pienso en frecuencia en los fariseos. Eu penso com frequência nos fariseus. No puede ser que todos eran malos. Não pode ser que todos eles eram maus. Vamos a asumir que habían por lo menos 5 buenos, ¿verdad? Vamos assumir que pelo menos houvessem 5 que eram bons. Habían dedicado su vida entera Eles haviam dedicado toda a sua vida a conocer las escrituras, a conhecer as a Escrituras, conocer de Dios. a conhecer de Deus. Y cuando Dios hizo lo que hizo, E quando Deus fez o que ellos fez, estaban parados aquí eles estavam parados aqui y Dios le pasó por aquí. e Deus passou por aqui. Dedicar tu vida entera Dedicar toda a sua vida, a, entre comillas, conocer a Dios entre aspas, a conhecer a Deus y que Dios te pase por al lado. e que Deus passe ao seu lado. Y no solamente no creíste, sino que te opusiste. Y no solo que no creíste, E não sino, somente que você não creu, sino te opusiste a Él. senão que você se opôs a Ele. ¿Tú crees que eso solo le puede pasar a los fariseos? Você acha que isso pode acontecer somente aos fariseus? Es la necesidad de constantemente estar creciendo. Há uma necessidade de estarmos constantemente crescendo. La revelación nueva de hoy. A revelação nova de hoje, Lo que tú oíste hoy que te voló la cabeza. o que você ouviu hoje que fez a sua cabeça voar, Del apóstol Gustavo, el apóstol Marqués, el apóstol do apóstolo Juan, Gustavo, do apóstolo Juan, do apóstolo Lucas que Marques, dijeron algo que tú dijiste, Dios mío, míralo ahí. que você disse, meu Deus, olha isso aí. Ese odre nuevo Esse odre novo es el odre viejo de mañana. será o odre velho de amanhã. Es lo viejo de mañana. É o velho de amanhã. Hay esta dependencia diaria, Há esta diária dependência, esta disponibilidad a seguir entendiendo. esta disponibilidade de seguir entendendo. No sé si lo han visto, pero en Mateo 13, Eu não sei se vocês viram, mas em Mateus 13, Jesús ha estado hablando con diferentes grupos. Jesus estava falando com diferentes grupos, Pero esta es la primera vez que la iglesia está armada. mas esta era a primeira vez que a igreja
estava armada. Hay 12 discípulos. Há 12 discípulos. Está el grupo de mujeres que anda con ellos. Estava aqui o grupo de mulheres que andava com 70 ele. más detrás de ellos siguiendo en todo. 70 atrás dele que seguiam em Salen tudo. Y el auditorio está lleno. Ele sai, ele entra e o auditório está cheio. Acuérdate, hablando en privado ya hayan visto cosas bárbaras de Jesús. Lembre-se, ainda que eles estavam falando em privado, viram coisas bárbaras acerca de Jesus. Ellos probaron el vino, el agua convertida en vino. Eles provaram e viram a água que foi feita em vinho. Alguien más se encuentra curioso que el vino se acabó justo cuando Jesús llegó con sus amigos. Solo Você- un punto para pensamiento. Você não acha curioso que esse vinho tenha se acabado justamente quando Jesus chegou com seus amigos? Han probado su vino. Eles provaram do seu vinho. Han visto el poder de este hombre. Eles viram o poder desse homem. La mitad de ellos estuvieron ahí cuando le dijo a Pedro, boga mar adentro. A metade deles estiveram aí quando Jesus disse a Pedro, vá mar Vieron una pesca adentro. milagrosa. E houve ali uma pesca Ya han milagrosa. visto 2 o 3 destellos de lo que Jesús es capaz de hacer. Dos Já o tres viram cosas. 2 ou 3 coisas, milagres do quais Jesus era capaz de fazer. La iglesia está llena. A igreja está cheia, Jesús sale. Jesus sai. Buenos días, Dios le bendiga. Bom Buenos dia. días, que yo le bendiga. Bom dia, que eu te abençoe, Dice Jesús. disse Jesus. Y después dice lo siguiente. E depois ele diz o seguinte, Un hombre salió a sembrar homem saiu a semear. y le tiró la parábola del sembrador. E lhes dá uma parábola do semeador. Yo me imagino sentado aquí adelante, Eu me imagino sentado aqui à frente, Pedro mirando a Juan, Pedro olhando a João, Juan mirando a... ¿Qué es lo que está haciendo? João olhando e dizendo, o que ele está fazendo? Y sigue, y parte de la semilla cayó en la carretera y parte Y cayó él entre pedregales. E ele segue dizendo, e parte da semente caiu em pedregais e outra caiu na beira do caminho. ¿Qué es lo que está haciendo? O que ele está fazendo? A mitad del mensaje, Na metade da mensagem, quizás estaban tomando la ofrenda, no sé, hay un break, e já estavam, quem sabe, levantando a oferta, havia um break, y los discípulos se le acercan. e os discípulos se aproximam. Y tú sabes cómo somos los discípulos. E você sabe como nós discípulos somos. Yo imagino que Pedro se acercó abrazado de Judas Eu me imagino que Pedro chegou abraçado a Judas. y le dijo, Jesús, yo entendí todo, Ele disse, Jesus, eu entendi tudo. pero tú sabes que Judas es como lento. Mas você sabe que Judas é um pouco lento. Entonces, explícame un poquito cómo es este asunto de las parábolas. Então me explica um pouquinho como é esse assunto das parábolas. Les quiero leer el texto para ser precisos. E eu quero ler o texto para que possamos ser precisos. En Mateo capítulo 13, Mateus capítulo 13, y voy a leerles varios versículos. Vamos a brincar desde el versículo 10 hasta casi el final eu vou del ler, capítulo. nós vamos ler do versículo 10, Mateus 13, 10 até o final, mas vou brincar com alguns textos aqui. Ven, yo pensé que íbamos a hablar de las gracias ministeriales. Bom, eu pensei que nós íamos falar das graças ministeriais. No te has dado cuenta, pero ya empezamos a hablar de ellas. Talvez você já não se deu conta, mas nós já começamos a falar delas. Yo solo parezco que estoy loco. Eu só pareço estar louco. Cuando lleguemos al final van a ver para dónde vamos. Quando nós chegarmos ao final, você vai ver aonde nós vamos. Dice el versículo 11 de esta manera. Diz o versículo 11 desta maneira. Dice, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino, mas a eles não lhes é dado. Está hablando con sus discípulos. Ele estava falando com seus Está discípulos. hablando con aquellos que han dejado todo por seguirlo a él. Ele estava falando com aqueles que deixaram tudo para segui-lo, Por ponerlo a él en primer lugar. por colocá-lo em primeiro Y lugar. lo primero que le dice, E a primeira coisa que eles diz, ustedes tienen acceso a cosas que otros no. vocês têm acesso a coisas que outros não. Es importante entender esto. É importante entender Porque yo isso. encuentro que a veces vivimos en esta vida Porque às vezes eu me dou conta de que vivemos essa vida no entendiendo cómo trabajan las cosas espirituales. não entendendo como as coisas espirituais trabalham. Posiblemente he dicho esto antes en este lugar. Possivelmente já haja dito isso antes nesse No lugar. en este lugar porque es la primera vez aquí. Não nesse lugar porque é a primeira Pero vez aqui. junto con Unge, Mas eu falo junto com Unge. yo me acuerdo en un momento, muchos años atrás en mi vida, Eu me lembro de um momento, muitos anos atrás na minha vida, yo le tenía mucho miedo al tema del dinero en la iglesia. eu tinha muito medo do tema do dinheiro na igreja. Y bueno, no voy a entrar en detalles, pero cuando venía la hora de tomar la ofrenda, E não entrarei em detalhes, mas quando vinha a hora de levantar a oferta, en esencia la gente pasaba con su ofrenda y yo oraba de esta manera. no geral as pessoas passavam com a sua oferta e eu orava desta maneira. Dice, Señor, gracias por todo el que dio.
Senhor, obrigado por tudo que o Senhor deu y todo el que no dio, e tudo o que não deu. bendícelos. Abençoe-os. En el nombre de Jesús, Em nome de Jesus. Amém. Amém. ¿para qué voy a dar o no dar si Dios me va a bendecir igual? Para que eu vou dar ou não vou dar se Deus vai me abençoar igual? Es una oración de cortesía muy linda. Essa é uma oração de cortesia muito Es una linda. oración para no ofender al que no dio. Isso é uma oração para não ofender aquele que não deu. No sé si usted me está entendiendo. Eu não sei se você está me entendendo. Esa oración estaba mal Esta oração estava ruim porque nací en temor. porque eu a fazia em temor. Nací en alguien que no quería que tú te sintieras mal si tú no hacías lo que Dios decía. Mas eu não queria que você se sentisse mal se você não fizesse o que Deus queria que você Es fizesse. importantísimo que entendamos esto. É importantíssimo que entendamos isso. Oye bien, Dios no va a bendecir igual. Hoje, ouça bem, Deus vai nos abençoar Es igualmente. un concepto como que a veces duele manejarlo bien. Esse é um conceito que às vezes nos dói administrar bem. Él va a bendecir. Ele vai nos Él va a abençoar. tratar con el que sea obediente a lo que Él dice. Ele vai tratar com aquele que é obediente àquilo que ele disse. Dios puede por su gracia y misericordia tratar con cualquier otro, amén. Deus, por sua graça, pode tratar com qualquer outro. Pero hay una realidad Mas há uma de que realidade el que sabe responder, de que aquele que sabe responder, Dios trata con él. Deus trata com ele. Miren, déjame acelerar. Johnny, me están robando tiempo, que este rol está como 10 veces más acelerado. Johnny, de lo você que está me roubando tempo. Esse está indo 10 vezes mais rápido. Ok. Miren, Olhe, en esa parábola de Mateo 13, nessa parábola de Mateus 13, Jesús dice lo siguiente. Jesus diz o seguinte: Cuando da la explicación a sus discípulos, quando ele vai dar a explicação aos seus dice, discípulos, la que cayó en el camino diz: aquela que caiu no caminho es la que oyó la palabra. é aquela que ouviu a palavra Y oyó lo que dice e ouça o que diz y no la entendió. e não a entendeu. No la entendió. Não a entendeu? Esa semilla nunca tuvo la oportunidad de crecer. Essa semente é uma semente que nunca teve a La oportunidade de que cayó entre crescer. piedras, entre pedregales, Aquela que caiu entre pedras ou por lo pedregais, menos llegó a nacer antes de que quedó ahogada, ¿verdad? pelo menos ela chegou a nascer antes de que Él dice, ficasse pero la que afogada. cayó en el camino Mas ele diz: aquela que ficou entre o caminho son aquellos que no entendieron. são aqueles que não entenderam. Y por curioso, con la última tierra, con la que dio fruto al 30, 60, al 100 por uno, E por curiosidade, aquela que deu fruto a 30, 60 e cuando 100 por Jesús 1, define, quando Jesus a define, dice, estos son los que oyeron la palabra, ele diz: estes são aqueles que ouviram a la palavra, entendieron. a entenderam. O sea, el elemento de entender calcula en no dar fruto o dar todo el fruto del mundo. Ou seja, o entender ou não entender determina o dar ou não No fruto. pasa por error, Não passa pelo erro, no pasa porque yo lo desee. não passa pelo fato de que eu Pasa deseje. cuando yo me someto a un proceso de Dios Acontece quando eu me submeto a um que trae processo de Deus entendimiento a mi vida. e traz entendimento à minha vida. Las cosas espirituales no podemos abordarlas por cualquier punto. As coisas espirituais não podemos abordá-las por qualquer ponto. Es interesante que de esta misma parábola, É interessante que desta mesma en el parábola, libro de Marcos, creo que es capítulo 3, no livro de Marcos, no capítulo puede 3, ser el 4, pero creo casi seguro que es el 3. pode ser o 4, mas tenho quase certeza que é o 3. Ahí Marcos registra algo Aí Marcos registra algo que Mateo no registra. que Mateus não registra. En Marcos, cuando los discípulos vienen y le preguntan a Jesús, Em Marcos, quando os discípulos vêm e perguntam a Jesus: mire, explícanos la parábola que Judas no entendió. me explique essa parábola que Judas não entendeu. Está registrado que Jesús respondió así. Está registrado que Jesus respondeu assim. ¿No entendieron esta parábola? Não entenderam essa parábola? Después hace esta pregunta. E lhe faz essa pergunta: ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? como, pois, entendereis todas as parábolas? Preste atención. Preste atenção. Jesús le está diciendo, entender esta parábola, O que Jesus está dizendo é entender esta parábola, entender esta verdad espiritual, entender essa verdade espiritual. es el fundamento para entender las otras verdades. É o fundamento para entender as outras O verdades. sea, estamos hablando de entendimiento. Ou seja, nós estamos falando de entendimento. Entonces, a veces cuando hablamos temas espirituales, Então, quando nós falamos de temas espirituais, lo abordamos como si no fuera parte de un conjunto más grande. abordamos esse tema como se ele não fosse parte de um conjunto maior. A ver si te explico algo. O sea, no sé, yo soy fanático del cine, de películas, Eu ¿verdad? sou fanático por filmes, por cinema. ¿Cuánto vieron la famosa película del Karate Kid? Quantos viram o filme do Karate Kid? Era lo mismo en portugués. Era o mesmo em Lo mismo português. Karate Kid. Sim. Está bien.
¿Ustedes se acuerdan cómo a este muchacho le enseñaron algo tan complejo? Você se lembra de como ensinaram a esse rapaz algo tão complexo? Pintando una pared, Pintando uma parede, quitando cera de un vehículo. tirando cera de um veículo. Perdón porque no quiero reducir las cosas que Dios va tratando con nosotros. Perdão porque eu não quero reduzir as coisas que Deus vai Pero la tratando verdad es que conosco. es tan sencillo como eso. Mas a verdade é que elas são tão simples quanto isto. Deseamos a veces pararnos aquí a ministrar. Desejamos às vezes estarmos aqui e Déjame ministrar. decirte algo, la palabra dice que en anhela obispado buena cosa anhela. E quero te dizer, a Bíblia diz que aquele que deseja o bispado, No está boa mal- coisa nela. No está mal que uno desee avanzar en liderazgo en la casa de Dios. No está mal que alguien desee avanzar en liderazgo Não está en la casa de ruim, Dios. mal que as pessoas desejem avançar na casa de El Deus. problema es querer empezar aquí O problema é querer começar sin aqui, nunca haber limpiado un baño. se você nunca veio limpar um banheiro. Es querer llegar al torneo de karate É querer chegar ao torneio de karatê sin haber limpiado, puesto la pintura. sem ter colocado a pintura. Es el mismo concepto. É o mesmo conceito. Dios va tratando con nosotros. Deus vai tratando conosco Cosas que aparentan ser irrelevantes coisas que aparentemente são irrelevantes para llevarnos a los lugares que Él ha designado para nosotros. para levar-nos ao lugar que Ele designou para Es nós. en la irrelevancia. É na Es en el irrelevância, secreto é no que me secreto preparo para lo público. que eu me preparo para o público. Quiero sugerirles como ministros, como pastores, apóstoles, profetas, maestros, Quero evangelistas. sugeri-los como ministros, pastores, apóstolos, profetas, mestres, evangelistas. Y lo que le voy a decir sé que es chocante. E o que eu vou dizer, eu sei que é chocante. Quizás es pasar menos tiempo en la palabra, Quem sabe será passar menos tempo com a palavra más tiempo con Él. e mais tempo com Ele. A veces solo leemos porque tenemos que predicar el domingo. Às vezes nós lemos a Bíblia somente porque temos que pregar no Solo domingo. estudiamos porque queremos adquirir conocimiento. Só estudamos porque queremos adquirir Eso no conhecimento. está mal. E isso não está ruim. Pero cuando lo que yo hago para Él Mas quando o que eu faço para Ele no fluye de una relación viva con Él, não flui de uma relação viva com Ele, no funciona. não funciona. No funciona. Não funciona. Es importante que entendamos. É importante que entendamos. Dios quiere traernos a un lugar de entendimiento. Deus quer trazer a um lugar de A entendimento. un lugar donde Él va a empezar a edificar algo significativo. A um lugar onde Ele vai começar a edificar algo significativo. El corazón de Él es traernos a este lugar. O coração deve trazer-nos a esse lugar. Hay algunos temas que quiero que consideremos así como entramos en todo esto. Há alguns temas que eu quero que possamos considerar assim como entramos em tudo isso. Y de nuevo, hoy tan sencillamente estamos poniendo el fundamento de lo que estaremos hablando. E como disse, hoje simplesmente estamos colocando o fundamento do que estamos falando. Quiero animarte a que tengas cuidado con el reduccionismo. Eu quero animá-los a que você tenha cuidado com a redução, com o reducionismo. Eso es una palabra grande y fina que busqué para sonar inteligente. Essa é uma palavra grande e fina que eu busquei para que possa parecer inteligente. Pero el reduccionismo teológico nos está metiendo en problemas. Mas o reducionismo teológico está nos colocando em El problemas. reduccionismo teológico es empezar a agarrar temas, doctrinas, ideas O reducionismo teológico é começar a pegar temas, doutrinas, y ideias querer tratar con ellas fuera de todo el cuerpo de la verdad. e querer tratar com elas fora de todo o corpo da verdade. Es como lo que pasaba generaciones atrás É como o que acontecia gerações atrás, cuando hablábamos de santidad. quando falávamos de santidade. Hablar de santidad Falar de santidade, fuera del concepto de su propósito y su carácter y su amor por mí, fora do contexto do seu propósito, amor e caráter por mim, me lleva a una serie de errores que son mortales. me leva a uma série de erros que são mortais. Sed santo porque yo soy santo. Sede santos porque eu sou santo. Retumbaba en las iglesias. Isso era algo que constantemente soava nas igrejas. ¿Por qué? Por quê? ¿Qué conlleva la santidad? O que contém a Cuando santidade? tú ves la santidad en su perspectiva correcta, Quando você vê a santidade na dentro sua del concepto de su gracia y perspectiva, de su amor, desde o conceito da sua graça e do seu amor, dentro del concepto dentro do conceito de un muchachito de um rapaz, de um que menino quiere parecerse a su papá, que quer se parecer com seu pai, toma otra vida completamente. isso adquire outra vida completamente. Muchos fuimos introducidos, nuestra introducción a la santidad Muitos fomos introduzidos a esta fue: no te santidade. pongas, no hagas, no toques, Não vista, não coloque, não faça, sin entender sem entender cómo trabaja todo esto. como tudo isto trabalha.
Yo cumplí años este lunes pasado. Eu fiz aniversário segunda-feira passada. No se altera, hay tiempo. Yo recibo regalos todo el mes. No se apure por eso. Não se apure, mas eu recebo presente durante todo esse mês ainda. ¿Oíste, Karina? Anyway, seguimos. Você ouviu? Se me olvidó por estar atacando a Karina. Cumplías años, cumplo años. Mi hijo me escribe algo. O meu filho me escreve algo. Mi hijo me escribe, O meu filho me escreve: ya yo no soy ese niño eu já não sou esta criança que cuando tenía 4 o 5 años que quando tinha 4 ou 5 anos tuvo que ir al colegio ese día. teve que ir no colégio esse dia. Y ese era el día E esse era o en que dia tú te vestías em que você se con vestia lo que tú querías ser cuando tú eras grande. com aquilo em que você queria ser, da forma como você queria ser quando era grande. Ya tú sabes, van vestidos de policía, de bombero, de astronautas. Alguns se vestiam de bombeiro, polícia, astronautas. Cuando Tere le pregunta a Daniel, ¿qué quieres ser? Quando você lhes pergunta o que você quer Él ser, dice, yo quiero ser pastor. ele diz: eu quero ser pastor. Agarra una corbata mía, Ele pegou uma gravata minha, se la puso. a colocou, Después le dijo a Tere que quería unos lentes como los míos. depois pediu a ter uns óculos Tere como le os encontró meus. unos lentes viejos sin cristal y se puso sus lentes. Então ele colocou uns óculos velhos Y e agarró su Biblia ele tomou sua Bíblia y se iba. e foi. Y de repente paró. E de repente ele Y le parou dijo, mami, no, falta. e ele disse para sua mãe: ainda falta. Y Tere tuvo que dibujarle una barba como la mía. E Tere teve que desenhar nele uma barba como a minha. Me di cuenta de algo. E eu me dei conta de algo. Él no quería ser un pastor. Ele não queria ser um pastor. Él quería ser su papá. Ele queria ser o seu pai. Me tocó profundamente. E isso me tocou profundamente. Ahora Daniel me escribe con 20 años de edad. Agora ele já me escreve com 20 anos de idade. Y me dice, ¿sabes qué? E você sabe que Ya yo no soy el niño de 5 años. Eu já pidiendo não- a la mami eu já não sou aquela criança de 5 que anos me pinte la barba. que um dia pediu para a mamãe pintar a barba. Pero he visto tu vida de cerca. Mas eu tenho visto a sua vida de He perto. visto cómo has manejado todas las dificultades de este año. que Eu hemos tenho visto como você tem administrado todas as dificuldades desse ano. vivido. Más que nunca, E mais do que nunca, yo quiero ser como tú. eu quero ser como você. Te pongo ese ejemplo. Eu quero te dar uns exemplos. No es una santidad impuesta. Não se trata de uma santidade imposta. Eso es falso, eso es ley. Isso é falso, isto é lei. Pero pasa algo cuando el hijo Mas acontece algo quando o ha filho, conocido al padre de tal manera ele conheceu o pai de tal maneira que dice, yo quiero ser santo porque e tú que eres diz: santo. eu quero ser santo porque você é Yo santo. quiero ser generoso porque tú eres generoso. Eu quero ser generoso porque tu és Yo quiero generoso. amar por como tú amas. Eu quero amar como tu Me doy a amas. entender. Eu estou me dando a No estoy entender. quitándole el poder a la palabra. Eu não estou tirando o poder da Más palavra. bien, como decía el apóstol Juan, Mas en como nuestro dizia o mensaje, apóstolo Juan na sua pero las palabras mensagem, tienen que ser nuestros parámetros a palavra tem que ser o nosso balizador, para no caer parâmetro, en error. para não cairmos no Pero erro, hay toda una vida que nos toca a nosotros vivir dentro de esos parámetros. porque nos compete vivermos toda uma vida dentro desses De parâmetros conocerle a él. e conhecê-lo. Reduccionismo Reducionismo nos rebaja a una religión. nos rebaixa a uma religião. Toma principios y doctrinas Ela que fueron to- para vida Ela toma princípios e doutrinas que foram para a y vida lo torna en muerte. e tornam isso, transformam isso em morte. Reduccionismo teológico O reducionismo teológico nos lleva a mirar al apóstol, profeta, maestro, evangelista nos leva a olhar os apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, solo como algo diseñado para equipar al cuerpo. somente como algo desenhado para equipar o Y quiero corpo. proponerte que es algo mucho más E grande. quero te propor que isto é algo muito maior. Quiero proponerte Quero propor que en Mateo capítulo 16 que em Mateus capítulo 16, Jesús hace una declaración. Jesus faz uma declaração. Son 2 versículos. São 2 versículos. De hecho, Jesús solo habla de la iglesia 2 veces. E pelo fato, Jesus só fala da igreja 2 vezes. En Mateo 16 Em Mateus le 16, dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán. diz a Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta revelação porei a minha igreja. Y en Mateo 18, Em Mateus 18, cuando dice, hey, si alguien no coopere, sáquenlo. e Si alguien diz, no responde a la corrección, sáquenlo. quando ¿verdad? diz: Se alguém não responde à correção, tirem-no.
Pero quiero resaltar Mateo 16 un momentito. Mas quero ressaltar, frisar Mateus 16 por um momento. Porque junto al reduccionismo es un tema que tenemos que mirar bien. Porque junto ao reducionismo, esse é um tema que temos que olhar Hay un bem. mensaje que se está predicando con mucha fuerza. Há uma mensagem que está sendo pregada com muita força. Mientras más lo oigo, más me asusta. E enquanto mais ouço, mais me assusta. Y es el mensaje del reino. E é a mensagem do reino. Toléreme un momentito, por favor. Me tolerem por um momento, por El favor. reino es peligroso. O reino é Cuando perigoso. todo el mundo habla reino, reino, reino y reino, Quando você fala, ouve reino, reino, reino e veo reino, más y más personas vejo mais e mais pessoas que bajo el lema de reino que debaixo desse lema do reino está dando rienda, está está permitindo permitindo que actitudes rebeldes y realmente dañinas tomen lugar bajo el lema de reino. que atitudes perigosas e que realmente causam dano estão dando lugar debaixo do slogan do reino. En otras palabras, si la autoridad local de una iglesia saludable, Se, asumamos, se a autoridade de uma igreja saudável no me reconoce, não me reconhece, yo voy a lanzarme como un maestro por aquí, eu vou lançar-me como um mestre por porque aqui, yo estoy un maestro del reino. porque eu sou mestre no reino. Oiga bien, en Mateo 16, Ouça bem, em Mateus en 16, 2 versículos, em 2 versículos, Jesús funda la iglesia Jesus funda a y igreja establece el reino. e estabelece o reino. Es en una sola pulmonada, en un solo bocado de aire. Isso em um só ar, em uma só respiração ele estabelece. En una sola respiración. Ok, una sola respiración. Em uma só respiração, fôlego. Él dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, las puertas de la no prevalecerán. Isto. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. En el E a mismo ti te momento, darei as chaves do reino dos céus. No la mesmo iglesia y el momento, reino se dan a luz en el mismo momento en cuanto al propósito de Jesús. a igreja e o reino dão a luz no mesmo momento quanto ao propósito de Jesus. No están divorciados. Isso não estão divorciados. El reino es más grande que la iglesia. O reino é maior do que a Pero la igreja. iglesia es el alma del reino. Mas a igreja é a alma do Hay reino. un peligro que se está predicando mucho reino. Há um perigo de que está sendo pregado muito reino. Como dice un buen amigo mío, E como diz um bom amigo meu, y poco rey. e pouco rei. Hay un reino sin rey, Há um reino sem que rei. es peligroso. E isto é perigoso. Hay un reino sin iglesia, que es peligroso. Há um reino sem igreja e é perigoso. E igual de dañino ha sido una iglesia sin el reino. Igualmente é perigoso uma igreja sem o reino. reduccionismo nos limita. O reducionismo nos Es limita. tiempo de que nos paremos É tempo de que nós possamos con parar entendimiento. com Un entendimento. entendimiento que generación tras generación será más exacto. Un Porque Él entendimiento- está edificando su iglesia. Um entendimento que geração após geração será mais exato, porque ele está edificando a sua Pero igreja. no podemos pensar en edificarlo de mañana Mas não podemos pensar no amanhã con la revelación de ayer. com a revelação de ontem. Es importante escuchar lo que Él está diciendo y enseñando É hoy. importante escutar o que ele está ensinando e dizendo con hoje. mentes y corazones dedicados a esta tarea. E com mentes e corações dedicados a esta tarefa. Juntarnos a ver qué está diciendo Dios. Juntar-nos para saber o que Deus está Pero viendo dizendo. el cuadro completo. E vendo o quadro completo, Oye, el mundo lo conocerá hoje o mundo o conhecerá. cuando sus hijos se paren correctamente. Quando seus filhos se posicionarem El corretamente. problema no es Dios. O problema não é El Deus. problema no está en la luz. O problema não está na Para luz. utilizar una frase del momento. Para utilizar uma frase do El problema momento, está en los candeleros. os problemas estão nos No candelabros. está en la luz ni en su naturaleza. Não está na luz e nem na sua Está natureza. en quienes lo representamos. Está naqueles em que o Y representam. cuando nos paramos con solo un pedacito, E quando nós pegamos apenas uma parte, um no somos pedacinho, fieles al mensaje completo. No somos fieles al mensaje não completo. somos fiéis à mensagem completa. Entonces es importante empezar a entender Então é importante começar a entender que tenemos que ver esto por completo. que devemos ver isso completamente. El año pasado celebramos los 500 años de la Reforma. No ano passado celebramos 500 anos da Reforma. En esencia, el nacimiento de la iglesia protestante, En o es- evangélica, por decirlo así. Em essência, o nascimento da igreja protestante ou Cuando Martín evangélica. Lutero clavó las 99 tesis a la pared, Quando foi estabelecido os 99 teses na parede. entendemos que eso pasó un día, Entendemos que isso aconteceu pero num hubo dia, todo un proceso que antecede todo ese movimiento. mas ¿verdad? houve todo um processo que antecedeu esse movimento. ¿Sabe lo que encuentro curioso? Sabe o que eu encontro de curioso aí? Tú sabes que el eslogan
Você sabe que o slogan de la reforma, ¿cuál era? da reforma, o slogan dessa reforma qual era? Ecclesia reformata, sempre reformando. Ecclesia reformata, sempre La reformando. iglesia reformada, A igreja- siempre reformándose. A igreja reformada sempre ¿Sabe que el reformando. concepto de esos padres eclesiásticos Você sabe que o conceito desses pais no eclesiásticos fue llegamos aquí y ya? No fue llegamos aquí y ya, não foi chegamos aqui e pronto, sino que hemos entendido esto senão que nós entendemos isto y Dios va a seguir dándonos más. e Deus seguirá nos dando Se mais. parece a lo que Jesús dijo en Mateo 3, en Marcos 3. Parece o que Jesus disse em Marcos 3. No entienden esta parábola. Não entendem esta ¿Cómo las parábola? entenderán todas? Como entenderão todas as outras? Entonces es importante que tú comprendas. Então é importante que você compreenda. Me viene a la mente rapidito el texto de Hebreos 5. E me vem rapidamente à mente Hebreus De 5, Hebreos 5:14, creo que hasta el 6:3. Hebreus 5:14 até Hebreus Donde 6:3, habla, después de tanto tiempo debiendo ser maestro, onde fala devendo depois já de tanto tempo ser tiene mestres, necesidad de leche y no de carne. tem a ¿verdad? necessidade de leite e não de carne, Porque la carne es para los que han madurado, porque a carne, o alimento sólido é para aqueles que para amadureceram, aquellos que tienen ejercitado el discernimiento del bien y del mal. para aqueles que exercitaram o entendimento do bem e do mal. Y dejamos de leer ahí, E deixamos de ler aí, pero sigue leyendo, que es el capítulo 6. mas siga lendo e vá até o capítulo Porque el 6, autor de Hebreos porque o autor ao Hebreus, sigue con la idea. ele segue com a Dice, ideia. por tanto, mirando bien las doctrinas fundamentales, las doctrinas rudimentarias de Cristo, E ele diz, portanto, não lançando mão das doutrinas elementares ou rudimentos da doutrina de Cristo. habla de la fe, de imposición de manos, de bautismo, ¿verdad? Ele fala da fé, De imposição de arrependimento de mãos, obras muertas. batismos, arrependimento de obras Dice, mortas. dejando esto atrás, echamos hacia adelante. Ele diz, deixando isso para trás, sigamos adiante. No es dejando atrás, olvidando. Não é deixando atrás e esquecendo. En esencia, este es el concepto. Na essência, esse é o conceito. Dominando estas cosas, Dominando estas coisas, ahora avanzamos hacia otras cosas. agora avançamos a outras coisas. Porque domino lo fundamental. Porque domino o Él fundamental, puede confiarme cosas mayores. ele pode confiar-me coisas Está seguindo a maiores. ideia? Você está entendendo a Ahora hay ideia? un problema cuando tenemos cosas fundamentales sin resolver. Agora temos um problema quando temos coisas fundamentais sem Debe haber resolver. urgencia en el corazón del Padre de que tratemos estas cosas. Debe haber urgencia en el corazón del Padre. Vendo a urgência no coração do Pai de que entendamos estas coisas. Porque Él quiere confiarte más. Porque Ele quer nos confiar Pero su mais. corazón es que caminemos con entendimiento de lo que está pasando. Mas devemos caminhar com entendimento do que está acontecendo. Le pongo el ejemplo primero Quero te dar um exemplo y después lo voy a explicar. e depois eu vou explicá-lo. El Imperio Romano llegó a tener una extensión bárbaro. O Império Romano chegou a ter uma extensão bárbara. Cubría todo el mundo conocido Cobria todo o mundo y conhecido parte del mundo recién descubierto. e parte do mundo Por si recém-descoberto. usted no lo sabe, el Imperio Romano marcó sus bordes orientales Porque se você não sabe, o Império Romano teve as suas fronteiras en orientais Gran Bretaña y en Irlanda. e em Grã-Bretanha e Irlanda. ¿Por qué eso es importante? Por que isso é importante? Usted ha oído la famosa frase de las carreteras romanas, de que todas las carreteras conducen a Roma. Você já viu aquelas famosas frases que diz todos os caminhos levam a Roma? ¿Usted sabe que eso es verdad? Você sabe que isso é verdade? Cada carretera principal del Imperio Romano. Cada uma das estradas das ruas No principais do importa Império dónde del Romano, imperio usted estaba. não importa aonde no Império você Si estava, usted pisaba una carretera romana, se você entrava numa rodovia, num caminho a romano, poca distancia usted encontraba una flecha a pouca distância você encontrava uma que flecha decía Roma para allá o para acá. que dizia Roma para lá ou para cá. Y a caminar se ha dicho. Posiblemente usted camine 2 meses, Possivelmente você caminharia por 2 meses, pero eventualmente usted llega a Roma. mas eventualmente você chegaria a Roma. ¿Por qué eso es importante? Por que isso é importante? Porque el Imperio Romano cayó. Porque o Império Romano caiu, Se me olvida ahora la fecha, me la memoricé y se me olvidó. Pero el Imperio Romano cayó. o Império Romano caiu. ¿Tú sabes que en el extremo nororiental del Imperio Romano, Você sabe que no extremo oriental do Império Romano, en Irlanda, em Irlanda, en Britania, que vino a ser Gran Bretaña, na Grã-Bretanha, tú sabes que por años después todavía estaban construyendo carreteras? você sabe que por anos depois ainda estavam construindo carreteiras, caminhos, rodovias, Duró meses, en algunos casos años. e durou meses, em alguns casos La anos. información. A informação, Mira, Roma no existe ya. Roma já não existe mais.
La iglesia está así a veces. A igreja está assim às vezes. Está modificando cosas. Estamos edificando Y coisas hace rato que Dios se movió de ahí. e já faz um tempo que Deus se moveu desse Hace lugar. rato que Dios abandonó eso. Faz tempo que Deus abandonou isto. Yo entiendo que edificar un arca como la de Noé fue significativo. Eu entendo que edificar uma arca como a de Noé foi Preservó el significativo, propósito de Dios. mas Preservó el isso, propósito de Dios. isto preservou o propósito de Deus. Edificar un arca de Noé hoy Edificar a arca de Noé hoje tendría poca lógica. ¿Sí? teria pouca lógica. Es importante entender É importante lo entender que Dios está haciendo y diciendo. o que Deus está fazendo e dizendo. Lo que voy a decir, O que eu vou dizer, lo digo con afecto y cariño. e digo para você com carinho, com Siendo afeto, parte de la iglesia, sendo parte da no como igreja, ajena. não como algo separado. Me ha dolido verlo alrededor del mundo. Me dói ter visto ao redor do mundo Lo irrelevante que la iglesia se ha hecho. o irrelevante que a igreja se tornou. La voz de la iglesia en un A- momento en nuestras naciones A voz da igreja, em algum momento em nossas nações, quitaba y ponía presidentes. tirava e colocava presidentes. Hoy día, Hoje em dia, en los Estados Unidos, donde yo vengo, nos Estados Unidos, de onde eu venho, la voz de la iglesia a voz da igreja está relegada a una opinión más. está relegada a uma opinião mais. Al perder gran parte de nuestra posición y autoridad pública, Ao perder parte da nossa autoridade pública, hemos descubierto y abrazado el poder político nós temos abraçado o poder político como si fuera un sustituto pobre como se fosse um substituto de pobre un poder que en un momento manejamos. de um poder que uma vez nós administramos. Dejamos algo atrás. Nós deixamos algo para trás. Y le hago esta historia breve porque quiero llegar a algo para cerrar ahí. E faço desta história breve para poder fechar e chegar aí. En un momento de la historia, Num momento da história, y pudiéramos señalar varios puntos, pero no lo haremos ahora, e poderíamos apontar vários pontos, mas não vamos fazer isso agora, el ministerio apostólico y profético desaparece. o ministério apostólico e profético desapareceu. Al pasar el tiempo, Com o passar do tempo, hasta el ministerio evangelístico como que queda rezagado. até o ministério evangelístico também foi sendo apagado. Y la iglesia abrazó E a igreja abraçou al pastor y al maestro. ao pastor e ao mestre. Oiga bien, Ouça bem, no quiero echar abajo al pastor y al maestro. eu não estou reduzindo o pastor e o mestre. Es sencillamente la verdad que vivimos. Essa é essencialmente a verdade que vivemos. Terminamos con una iglesia Nós terminamos com uma igreja dirigida con el 40% de lo que Dios nos dio para dirigir a la iglesia. dirigidas apenas com 40% daquilo que Deus nos deu para dirigir a Pero igreja. sígueme una idea. Mas acompanhe-me em uma ideia. Por el 40% Por 40% que más le conviene al hombre, é o 40% que mais convém ao homem. el pastor que me va a cuidar O pastor que vai me cuidar y el maestro que me va a enseñar. e o mestre que vai me ensinar. La naturaleza del pastor A natureza do pastor es cuidar las ovejas. é cuidar das Es ovelhas. un don dado por Dios. Isso é um dom dado por Yo Deus. estoy rodeado de personas pastorales. Eu estou rodeado de pessoas Yo soy pastorais. poco pastoral, aunque pastoreé por muchos años. Eu sou pouco pastoral, ainda que pastoreei por muitos La anos. iglesia sobrevivió por la gracia de Dios. A igreja sobreviveu pela graça de Deus. Pero tengo gente que son sumamente pastorales. Mas eu tenho pessoas que são Que sumamente no le pastorais, cuesta sentarse a llorar, meterse con alguien. O sea, tu vida es su vida. que não lhe custa sentar, chorar com alguém e dizer: sua vida é a minha vida. Gente que hace lo imposible por alguien. Pessoas que fazem o impossível por alguém. Tenemos maestros Nós temos mestres que nos hablan y nos enseñan. que nos falam e ensinam, Y terminamos con una iglesia e terminamos com uma igreja donde todo era para adentro. onde tudo era apenas para dentro. Tú ves, si pudiéramos hacer una lista de los 5 ministerios Se pudéssemos fazer uma lista dos 5 ministérios y lo catalogaríamos de esta manera: Y pudesse- apóstol, profeta, e catalogaríamos desta maneira apóstolos, profetas, evangelistas evangelistas y luego pastores y maestros. e logo pastores e mestres. Los que están de este lado O que estão deste lado son muy popular con los hombres. são muito popular com os A la homens. gente le gusta cuando el pastor me busca, cuando el pastor me llama, cuando el pastor me cuida, As pessoas gostam quando o pastor me liga, me chama, cuida. cuando el maestro me hace entender por qué las cosas funcionan de Quando tal o manera. mestre me faz entender por que as coisas funcionam. Pero las que están de este lado, Mas aquelas que estão deste lado, apóstol y
apóstolos e profetas no siempre tienen tanto favor con la gente, nem sempre têm tanto favor com as pessoas, pero tienen un favor muy particular con el cielo. mas eles têm um favor muito particular com os Tienen un céus. favor muy particular. Tem um favor muito particular, El profeta o profeta, de oír lo que Dios está de diciendo, ouvir o que Deus de está sentir el dizendo, corazón de Dios en un momento dado. de sentir o coração de Deus E num uma determinado situação momento específica. e numa situação El específica. apóstol O apóstolo empieza a ver dónde Dios quiere edificar. começa a ver aonde Deus quer El edificar. elemento misional de la iglesia y lata en el corazón apostólico. O elemento missionário da igreja bate no Es coração importante que apostólico. entendamos esto. E é importante que entendamos isso. Sin estas cosas. Sem estas Y coisas, claro, está el pobre evangelista en el medio. e é claro, está no meio disso tudo o evangelista. El evangelista tiene gracia con el cielo, O evangelista tem graças com o céu tiene gracia con los hombres. e tem ¿verdad? graça com os homens, não é Pero verdade? lo vemos desapareciendo hoy. Mas logo o vemos desaparecendo hoje. ¿Qué tal si te digo? Que tal seria se eu te Y te dissesse, voy a decir esto para cerrar. e vou dizer isso para fechar, Que las 5 gracias ministeriales. que as 5 graças Voy ministeriais, a apelar a tu entendimiento para terminar aquí y retomamos esto. eu vou apelar ao seu entendimento para terminarmos aqui e apelo a isso depois. Si entendemos lo que son en el libro de Efesios capítulo 4. Se entendemos o que somos no livro de Efésios Y voy a capítulo abrir ahí el 4, viernes. e vou abrir isso na sexta-feira, Son más que 5 posiciones. são muito mais do que apenas 5 posições. ¿Qué tal si te digo que las gracias ministeriales componen el ADN de la iglesia? E se eu te disser que as 5 graças ministeriais são o DNA da ¿Qué igreja? tal si te digo que todos en la iglesia, todo el cuerpo de Cristo E que tal se eu te disser que todos na igreja, todo o corpo de es Cristo apostólico, profético, é apostólico, profético, evangelístico, magisterial e pastoral? todo el cuerpo. Todo o corpo. Claro que hay apóstoles, evangelistas, claro que hay personas que encarnan el don. Claro que há pessoas que têm a função, que encarnam esse dom. Pero la realidad es que todos somos. Mas a realidade é que todos somos Empieza a alinearnos con su propósito. e começa a alinhar-nos com seu El propósito. problema de la inefectividad de la iglesia O problema da inefetividade da es que igreja nos hemos olvidado quiénes somos. é que nós nos esquecemos de quem somos. No somos una organización. Não somos uma organização. No somos una institución. Não somos uma Somos instituição. el cuerpo de Cristo sobre Somos la o tierra. corpo de Cristo sobre a Y terra. cuando Dios define lo que Jesús hizo, E quando Deus define o que Jesus fez, es un concepto teológico que se titula la recapitulación. esse é um conceito teológico que se chama recapitulação. Dice que puso a Jesús por cabeza sobre todas las cosas. Diz que ele pôs a Jesus sobre cabeça Sobre como todo sobre todas as principado, coisas. sobre toda potestad, Todo sobre todo lo principado, que sobre existe. toda potestade, Él sobre es tudo que cabeza. ¿Cuántos existe. dicen amén? Ele é o cabeça. Pero después cierra diciendo, Mas depois ele y encerra lo puso dizendo, por encima de todas las cosas, e o poço em cima de todas as como la coisas, cabeza de la iglesia. como o cabeça da igreja. Hablando de una supremacía de él sobre la iglesia, Falando da sua supremacia sobre a igreja, pero también de la iglesia como la expresión plena de él sobre la tierra. mas também como a igreja, como a plena expressão dele sobre a terra. El entendimiento de eso O entendimento disto es clave para entender cómo la iglesia se edifica. é chave para entender como a igreja é A edificada. Pedro él le dijo, yo edifico mi iglesia. A Pedro ele disse, eu edifico a minha Y a igreja. Pablo fue que le reveló toda la arquitectura de la iglesia. E a Paulo foi a quem ele revelou toda a arquitetura da igreja. Todo de cómo trabaja, de cómo es. Todo o trabalho e todo como Y é. cuando tú revisas Efesios, E quando você revisa te das Efésios, cuenta que las instrucciones no son culturales. você se dá conta de que as instruções No não es la são iglesia debe culturais. vestir así y cantar así y actuar así. Não está em que a igreja deve se vestir assim, cantar La assim, instrucción fazer es assim. la esencia de lo que es la iglesia. La instrucción es la esencia de lo que es la A iglesia. instrução é quanto à essência do que é a igreja. Y la esencia es E a essência que é somos su cuerpo. de que nós somos o seu corpo. Casi me duele dejarlo por la mitad. Isso me dói ter que deixar isso pela Pero sé que metade. van a retener esto hasta que continuemos. Mas eu sei que vocês vão reter isso até que continuemos. Él edifica su iglesia. Ele edifica a sua igreja. El reino lo extendemos nosotros, según Mateo capítulo 10. Segundo Mateus capítulo 10, somos nós quem estendemos o reino. Dice, id y digan, ha llegado el reino. E ele disse, há chegado o reino, Y sanen los enfermos, limpian Y los curen leprosos, os enfermos. echan fuera demonios. curem os enfermos, expulsem os Pero él demônios. dijo, mi iglesia la edifico yo. Mas ele disse, a minha igreja sou eu quem edifica. Es imposible actuar bien en el reino. É impossível atuar bem no Ser un reino, miembro coherente del reino. ser um membro coerente do Sin reino, primero entender
entender que tú eres un miembro coherente de la Sem iglesia. primeiro entender que você é um membro coerente da El igreja. ser parte de la iglesia O ser parte da es lo que igreja te autoriza a actuar en el reino é o que te correctamente. autoriza a agir no reino corretamente. ¿Cuántos pueden decir amén? Quantos podem dizer Amados, amém? pónganse de pie conmigo un momentito. Amados, se Permítanme orar. coloquem de pé comigo por um momento. Gracias, Señor. Gracias, 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 gracias. Gracias, Señor. Antes de orar, quiero Antes compartir esta idea con ustedes. de orar, eu quero compartilhar essa ideia com vocês. Pensé que el apóstol Gustavo se iba a meter ahí esta mañana. Eu achei que o apóstolo Gustavo entraria aí nesta manhã. Efesios 6:24. Efésios 6:24. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con aquellos que lo aman con un amor inalterable. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com aqueles que o amam com um amor inalterado. Efesios 6:24. Efésios 6:24. Efesios. Efésios. Éfeso. Éfeso. Que lo aman con un amor inalterable. Aqueles que o amam com um amor inalterável. Algo pasó. Algo aconteceu. 45 años más tarde, 45 anos mais tarde, es a ellos que se les dice: foi a eles que lhe foi dito: has dejado tu primer amor. você deixou seu primeiro amor. Escribe a la iglesia en Éfeso: Ele escreve à igreja de yo Éfeso: conozco tus obras, eu conheço as suas sé obras, todo lo que haces, sei tudo o que fazes, pero tengo contra ti mas tenho contra você que has dejado tu primer amor, que você deixou o seu primeiro tu amor, mejor amor. o seu melhor amor. Pablo está diciendo que hay una gracia para los que lo aman con amor inalterable. Paulo está dizendo que há uma graça para aqueles que o amam com um amor inalterável. Es un amor y te sugiero esto. É um amor e sugiro a você isto. Y este tema era importante para Pablo. E esse era um tema importante para Pablo decía, Paulo. cuando oro en el Espíritu, mi entendimiento queda anulado. Pablo decía, cuando oro en el Espíritu, mi entendimiento queda anulado. Paulo dizia: quando oro no Espírito, o meu entendimento fica anulado. El tema de entendimiento era importante. O tema do entendimento era importante. Cuando tú entiendes que tú eres el cuerpo. Quando você entende que você é o Como corpo. maestralmente enseñaba el apóstol Calviño anoche. Como magistralmente ensinava o apóstolo Calvinho No ontem à es, noite. tú sabes el daño que nos ha hecho pensar que el edificio es la iglesia. Você sabe qual foi o dano pensar que que a igreja era apenas esse edifício? No despertarme pensando, Él vive en mí. Não despertar pensando, não acordar pensando, ele vive em mim. Disculpen, y no pienso extenderme, voy a cerrar en breve. Desculpe, eu não quero me estender, vou encerrar em breve. Terry y yo Tere e eu vivimos relajando hasta con lo que no se debe relajar. vivemos haciendo bromas. fazendo bromas, piadas, até com aquilo que não deveríamos fazer. Y hemos hablado de uno tener que enterrar al otro. E temos falado às vezes de ter que enterrar o outro. Hemos dicho, bueno, ¿quién se va a morir primero y cómo va a ser, verdad? E temos brincado, bom, será qual de nós que vai Yo he morrer dicho, primeiro? sí, que sí, Teresa, que te garantizo que tú vas a morir primero porque te voy a matar, ¿verdad? E eu digo a ela, sim, Tereza, eu sei que você vai morrer primeiro porque eu te dou a garantia de que eu vou te matar. Estamos listos para enterrarnos en 40 años más. Nós estamos prontos para nos enterrar 40 anos mais? 40 anos depois? Y de repente E, de repente, tengo que pensar que puedo enterrarla eu tenho que pensar que poderia ter enterrado, posiblemente en meses. possivelmente em meses. ¿Sabes lo que tu mente te hace en un momento así? Você sabia o que a sua mente faz num momento assim? Yo tenía que descuidarme por 2 minutos Eu tive que descuidar-me por 2 minutos. y ya yo veía el entierro de Tere. E aí eu vi o enterro de Yo Tere. quiero decirte que yo soy un hombre de superfe, que mi fe no flaqueó, Eu quero dizer para você que eu não sou, que mi fe no flaqueó, que no a faltó. minha fé não fraquejou. Mi fe me abandonó completamente. A minha fé me abandonou completamente. Me tomó semanas encontrarla. Eu levei semanas para encontrá-la. Un momento con mi buen amigo Félix No momento, com o meu bom amigo Félix, me miró los ojos ele me olhou nos olhos y me dijo, e me disse: ¿qué tú estás creyendo? ¿Cómo está tu fe? em que você está crendo? Como está a sua fé? Y luego mire, le dije, E eu lhe disse: no tengo, não tenho, no tengo fe. não tenho fé. No sé qué creer. Não sei em que crer. Estoy avergonzado aún por este momento. Eu estou envergonhado até por esse momento. Él me miró y ¿sabe lo que me dijo? Ele me olhou e sabe o que ele me disse? Yo tengo fe, párate sobre la mía. Ele me disse: eu tenho fé, posicione-se sobre a minha. Eu tenho fé. Agárrate de la mía entonces en este momento.
Pegue da minha fé então nesse momento. Pero qué interesante fue en este proceso. Mas que interessante foi neste Y processo. debo confesarlo, ellos no lo hicieron por hacerlo, lo hicieron por amor. E devo confessar, eles fizeram isso por amor. Cuando Gustavo y Cari llegaron a nuestra casa, Quando Gustavo e Karina chegaram à nossa a casa, llorar, a reír, a estar con nosotros. a chorar, a rir, estar No, no conosco. predicar, a estar con nosotros. Não para pregar, mas para estar conosco. ¿Sabe lo que me pasó en el proceso? Sabe o que me aconteceu nesse Que processo? empecé a entender Que eu comecei a entender. lo que Dios estaba haciendo. Comecei a entender o que Deus estava fazendo. Empecé a ver Comecei a ver los trazos de Dios Us- en medio de esta tormenta. os traços de Deus, o caminho de Deus no meio dessa Y tormenta. me agarré de eso. E me apeguei a isso. Me agarré como un niño pequeño en un supermercado lleno de mucha gente. Apeguei como uma criança, um bebê pequeno no meio de um supermercado com muita gente. Me agarré así. Me apeguei assim O sea, tú caminas que yo sigo agarrado de ti. e disse: você caminha e eu sigo agarrado de você. Y en el proceso E no processo empecé a entender. eu comecei a entender. Me tomará años entenderlo todo. E eu levarei anos para entender tudo. Pero empecé a entender lo que él estaba haciendo. Mas eu comecei a entender o que ele estava fazendo. ¿Sabe que Tere y yo nos hemos mirado Você sabe que Ter e eu y hemos dicho, temos nos olhado e temos dito: si esto hubiera terminado en lo peor imaginable para se nosotros, isto tivesse terminado da pior forma possível para nós, todavía hemos entendido su bondad en medio de este proceso. teríamos ainda assim entendido a sua bondade no meio No desse en base de que processo. si a mí me conviene el resultado final, Não com base de que se me convém o resultado en base a final, lo que él está haciendo en el cuerpo a través de esto para mas com nosotros. base ao que ele está fazendo no corpo em relação a Yo isto. quisiera estar contándole el testimonio de un buen amigo Eu gostaria de estar contando o testemunho de um bom y amigo no haber vivido esto. e não haver vivido Pero isso, habiéndolo vivido, mas o havendo vivido, qué cerca, que presente próximo, se hizo el Señor. que presente o Senhor se fez. Qué presente se hizo. Que presente ele se fez. Tenemos que entender. Temos que entender. El viernes todo esto le va a hacer más sentido. Sexta-feira isso tudo vai fazer mais sentido para Pero você. pídele a él todo lo que tú has oído ayer y hoy. Mas peça a ele que tudo aquilo que você ouviu ontem e hoje, Señor, dame entendimiento. Senhor, dê-me entendimento. Junta las piezas de rompecabezas. Junte as peças do Que quebra-cabeças, yo empiece a ver, para que eu comece a ver, aunque sea vagamente, pero ainda que empiece a seja ver, vagamente, mas lo que eu que tu estás comece a ver edificando. aquilo que o Senhor está porque yo quiero edificando. colaborar. Porque eu quero Yo quiero colaborar, añadir a eu lo que quero tú estás acrescentar haciendo y no ser obstáculo. e não ser um obstáculo. Padre, gracias. Pai, obrigado. Señor, mi oración es un eco Senhor, de lo que Jesús dijo, un eco de lo me que faça Jesús um dijo. eco daquilo que Jesus disse. Abre sus ojos, Señor. Abre os seus olhos, Senhor. Abre nuestro entendimiento. Abre o nosso entendimento. Abre nuestro entendimiento. Abre o nosso Hemos entendimento. sido convocados. Temos sido Y convocados juntos reímos y celebramos. e juntos rimos e Pero no celebramos. perdemos de vista que tú estás haciendo algo significativo. Mas não perdemos de vista que o Senhor Algo está que fazendo algo sacudirá significativo, nações. algo que sacudirá Algo as que dictará el nações, trayecto de generaciones, oh algo Dios. que mudará o trajeto de gerações. Ver, oh Padre. Abre nuestros ojos Abre os nossos para olhos que colaboremos para que con colaboremos tu gran propósito com eterno. teu grande En propósito el nombre eterno. de Jesús. Em nome de Jesus. Amén. Amém Y amén. e amém. Gracias, amado. Que Dios le bendiga. Obrigado, amado. Que Deus abençoe.